Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 20 de janeiro de 2020, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Hoje nós vamos iniciar o mês de novembro de 1859. O tema é: deve-se publicar tudo quanto dizem os Espíritos? Eu acredito que esse texto aqui, de 1859, do mês de novembro, deve ser estudado, deveria ser estudado mais nas casas espíritas, porque hoje, movidos por vaidade, tem se publicado tudo o que espírito diz. É a verdade, não estou dizendo nada, mas é a vaidade de querer publicar. Então deveríamos ter muito cuidado. Por isso essa leitura de hoje será muito bem-vinda para nós espíritas. Deveria ser muito bem visto pelos espíritos encarnados e desencarnados. Com certeza. Em tempos de fake news. Sim, é verdade. Em tempo de fake news, nós temos as pessoas divulgam coisas que nem sabem. Exatamente. É uma pressa para divulgar. A pessoa nem acabou de ler o texto que chegou no WhatsApp, ela já está passando. E o grupo do EOS é que sofre, coitado, que fica poluído de tanta informação. Então, é essa necessidade de publicar. Eu até digo, gente, será que dá dinheiro compartilhar? Porque o povo compartilha, às vezes é besteira. Rogamos então que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam nos conduzir em mais esse trabalho. A leitura será feita pela nossa querida irmã Carla, comentário pela nossa querida irmã Aramita. Que Deus nos conduza. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Essa questão nos foi dirigida por um de nossos correspondentes e a ela respondemos por meio de outra pergunta. Seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Quem quer que possua uma noção do espiritismo, por mais superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na terra o envoltório visível. Entretanto, pelo fato de se haverem despojado do homem carnal, nem por isso os espíritos se revestiram da túnica dos anjos. Encontramos-los de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na terra, há seres levianos, estouvados e zombeteiros, pseudo-sábios, vãos e orgulhosos, de um saber incompleto, hipócritas, malvados, e o que nos parecia inexplicável, se de algum modo não conhecêssemos a fisiologia desse mundo, existem os sensuais, os ignóbeis e os devassos, que se arrastam na lama. Ao lado disto, tal como ocorre na terra, temos seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, de sublimes virtudes. Como, porém, nosso mundo não se encontra nem na primeira, nem na última posição, embora mais vizinho da última que da primeira, resulta que o mundo dos espíritos compreende seres mais avançados intelectual e moralmente que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que ainda estão abaixo dos homens mais inferiores. Então, como a gente sabe, a Terra é um planeta que acabou de sair do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Nas escalas da evolução dos mundos, ela apenas saiu vamos dizer assim, do padrão mais grosseiro para o próximo padrão. Então, o que é que ele diz aqui? Que tem muito mais. Qual é a quantidade de espírito que tem aqui? É mais espírito inferior, é mais espírito ligado, como ele diz, de todas as coisas, os zombeteiros, estouvados, levianos, pseudo-sábios, etc. E que a maioria de nós, para não dizermos todos nós, estamos mais moralmente ainda não tão desenvolvidos. E essa maioria, como também tem eu acho que é do Carlos Bacelli, que ele diz, né? A sombra nos arrasta com muito mais força do que a luz que há em nós. Então, por isso que para fazer o bem a gente precisa de esforço e de vontade. E para fazer o mal, mais das vezes, basta não fazer nada.
É isso que ele está dizendo por aqui. Desde que esses seres têm um meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser um reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Serão levianas, triviais, grosseiras, mesmo obscenas, sábias, sensatas e sublimes, conforme seu caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem. Daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. Importante notar aqui, eu acho que assim, a gente só pode fazer uma crítica daquilo que a gente conhece. Então, o estudo é sempre fundamental para a gente saber se é uma loucura que está falando, se é uma verdade, se é uma ciência que a gente ainda não conhece, ou se é uma loucura total, uma galhofa deles, né? Então, assim, o estudo nos cabe muito, porque a gente só pode daquilo que a gente sabe, né? E é uma coisa assim, interessante que, por exemplo, quando o Chico começou a mediunidade dele, primeiro que ele não nada para o público, ele treinava, né? Ele encheu cadernos e cadernos de teste, e quando o Emmanuel achou que ele já estava pronto, ele diz: agora destrói tudo isso, que agora que a gente vai começar. Esse resto todo foi treino. O Divaldo, quando ele fala a mesma coisa, que ele escreveu muita coisa que ele achava ótima, maravilhosa, né? E a Joana disse: agora esquece tudo isso, que agora que a gente vai começar o trabalho. E eu, lendo a biografia do Chico, isso que ele, todo ano, ele lia, todo ano, 2 vezes por ano, o Evangelho segundo o Espiritismo todinho. Quem de nós fez isso? A gente lê uma vez e acha que já sabe, né? Se repete 2, 3 vezes, aí já sei de cor, né? Outro dia eu vi um estudioso que ele estuda as obras do André Luiz. Ele disse que ele já leu, e ele é doutor, professor, ele disse que ele já leu 8 vezes Entre Dois Mundos, e cada vez que ele lê, ele encontra uma coisa nova. A gente, com uma simples passada, com uma primeira coisa que recebe, ai, é lindo, maravilhoso, vamos publicar. Então, é nesse sentido que, e aí, como a Carla disse, né, o estudo sempre cabe. A primeira, no Pensamento e Vida, o Emmanuel diz, né, as 2 asas que levam a alma, né, a sabedoria e o moral. Mas a sabedoria começa pela instrução. Nenhum sábio é sábio sem instrução, sem estudo. Ele não é sábio porque é um dom que ele vem plim, a fada madrinha deu. Isso é esforço e trabalho. E lembra, como a tia falou, né, esse controle severo também pelas questões dos espíritos encarnados, né? Nada de passar fake news, fazer os controles severos. Ai, vamos espalhar porque já está tão poluído o ambiente, a gente fica disseminando informações falsas. Eu usei esse termo, mas não tem nada. Qualquer mensagem que a gente pega, né, já vai passando. Outro dia, essa médica agora é viciada, olha como ela estava. Aí bate o número lá do CRM, nem é. Aí, olha, é boato, isso não é verdade, tá? Então, assim, ter esse cuidado também com todo tipo de informação que chegue até nós, né? Com as comunicações de certos espíritos, do mesmo modo que com os discursos de certos homens, poderíamos fazer uma coletânea muito pouco edificante. Temos sob os olhos uma pequena obra inglesa, publicada na América, que é a prova disso, e cuja leitura, podemos dizer, uma mãe não recomendaria à filha. Eis a razão porque não a recomendamos aos nossos leitores. Há pessoas que acham isso engraçado e divertido, que se deliciem na intimidade, mas que o guardem para si mesmas. O que é ainda menos concebível se vangloriarem de obter comunicações indecorosas. É sempre indício de simpatias que não podem ser motivo de vaidade, sobretudo quando essas comunicações são espontâneas e persistentes, como acontece a certas pessoas. E falo isso aqui porque não é para ter vaidade, porque se eu dou esse tipo de comunicação, é com quem eu estou me afinando, né? Afinizando. A lei de afinidade eu vou passar o que. Então, assim, não é nem para se gabar, quanto mais para publicar, né? Esse tipo de coisa, isso que ele está falando aqui. E uma outra coisa que, assim, você sempre, como nós somos num mundo de provas e expiações, espíritos inferiores,
qualquer bobagem que você escreva, vai aparecer gente que leia. Vai aparecer gente que goste. Vai aparecer gente, por exemplo, que dá os likes, né? Aquelas bobagens que viralizam. E a gente que se diz um pouquinho mais antenado, é só pegar essas músicas horrorosas, tu escuta uma, duas, três, na quarta, quinta, tu tá, ahá, uhul, né? Tá cantando. Então, assim, isso penetra, porque, assim, a nossa vibração não é de qualidade superior. A gente tem que se dar conta disso e sempre estar nesse policiamento. Eu acho que é o Leão Tolstói, que é da Ana Karenina, né? Que no final ela se mata. No mundo espiritual ele escreve dizendo que ele se arrepende disso, porque esse livro dele incentivou muitos suicídios na Rússia. Então, assim, às vezes a gente não tem noção de uma coisa que passa, o que repassa, mas é uma leviandade. Sem dúvida, isto nada prejulga em relação à sua moralidade atual, porquanto encontramos criaturas atormentadas por esse gênero de obsessão, ao qual de modo algum se pode prestar o seu caráter. Entretanto, este efeito deve ser uma causa, como todos os efeitos. Se não a encontrarmos na existência presente, devemos buscá-la numa vida anterior. Se não estiver em nós, estará fora de nós, mas sempre nos achamos nessa situação por algum motivo, ainda que seja pela fraqueza de caráter. Conhecida a causa, depende de nós fazê-la cessar. Essa lei da afinidade que ele está falando, né? Que eu vou só dar comunicações de baixo nível, de histórias sensuais. Isso quer dizer que eu tenho uma afinidade com isso. Se não nessa vida, na outra. Já tive, e aí cabe a mim mudar a minha sintonia e ter outro tipo de comunicação, outro tipo de assessoria. Né? Como fala no Evangelho, se eu quero saber o que eu fui em vidas passadas, eu preste atenção às minhas tendências e às minhas inclinações. Por isso que ele diz aqui, tem gente que criaturas atormentadas por esse gênero de obsessão, que ele fala aqui, que é de sensualidade, lascívia, né? Mas que ao qual, de modo algum, se pode atribuir ao seu caráter, o seu caráter de hoje. Mas de cada criatura e cada um de nós, assim, cada um de nós sabe qual é a nossa deveria saber, né? Para onde tendemos e a que somos inclinados. E isso revela mais do que nosso caráter de hoje, mais de vidas passadas, como ele diz, né? Se não achamos a situação por algum motivo que seja dessa fraqueza de caráter. O meu caráter eu construo com sucessão de encarnações. E claro, o que eu repito, e aí, como dizem os espíritos, tudo na minha vida é por repetição, por hábito. O que eu repito e faço de novo e de novo e de novo se torna um hábito. E para eu perder um hábito, né, ou um vício, só muda o nome, mas é a mesma coisa, o que eu repito com insistência, eu preciso de um esforço para isso, senão não muda. Ao lado dessas comunicações francamente mais e que chocam qualquer ouvido delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Haverá inconvenientes em publicá-las? Se forem dadas pelos que valem, serão apenas impróprias. Se o forem como estudo do gênero, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários, poderão mesmo ser instrutivas naquilo que contribuírem para tornar conhecido o mundo espiritual em todos os seus aspectos. Que é como ele faz na revista. Na revista espírita ele faz isso, ele publica várias coisas, até ridículas, até bobas, né? E aí depois ele explica, que é como ele diz assim, com o objetivo de estudo e de instrução, que é sempre para ir separando o joio do trigo, né? Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como séria coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Eu estava lembrando para ela daquela história, não sei quem é... Do Pintacilgo, que a mulher recebia a comunicação do passarinho, que o Pintacilgo é um passarinho. E aí ele vai e pergunta de São Luís, né?
se o passarinho pode se comunicar. Ele disse: se você evocar as pedras falarão. Então, assim, para cada bobagem aparece alguém para fazer o outro de bobo, né? Se você quer que mais tenha gente zombeteira, né? Para tirar um sarro, uma piada. Né? Mas aí foi importante a gente saber dessa história do pintacilgo e tal, porque a gente sabe que um passarinho não vai dar manifestação espiritual, né? Então, se não tivesse isso, por isso que se publica, como né? Diz Pra a gente... tia, au, 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 au. Uau, 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 né? Então, por isso que se publica, para a gente ter conhecimento e saber do que é ridículo ou não. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Em primeiro lugar, essas publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las, nem de discernir o verdadeiro do falso, especialmente numa questão tão nova como o Espiritismo. Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários, que não perdem tempo em tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita. Porque insistimos, o mal está em considerar como sérias coisas que constituem notórios absurdos. É verdade isso, porque assim, isso ele está falando em 1859, né? Ele está falando, é induzir ao erro de pessoas que não estão em condições de aprofundá-las. Tem gente que lê qualquer bobagem e olha, vamos combinar que tem muito livro espírita por aí que conta cada história. Quando a gente começa a ler, diz, meu Jesus, mas as pessoas geralmente acreditam, né? Então, assim, tem de tudo. E tem pessoas que leem só isso e acreditam nisso. Então, é por isso que ele diz, quem não aprofunda, não procura... E mesmo nas casas espíritas, tem muita gente que é só assim... É igual o católico que diz assim, eu sou católico, mas não praticante, né? É aquele que vai só à missa, o católico não praticante. O espírita não praticante é aquele que só vai um dia, um evangelho, uma palestra, recebe o passe e vai embora. É a mesma coisa, só mudou de denominação. Então ele está dizendo assim, que induz ao erro quem não sabe disso. E naquela época tinha os detratores, né? Os que perseguiam ele bem ferozmente. E ele disse que isso era uma coisa que também influenciava. Alguns mesmos podem ver uma profanação no papel ridículo que emprestamos a certas personagens justamente veneradas e às quais atribuímos uma linguagem digna delas. Aqueles que estudaram a fundo a ciência espírita sabem como se portar a esse respeito. Sabem que os espíritos galhofeiros não têm o menor escrúpulo de se adornarem de nomes respeitáveis, mas sabem também que esses espíritos não abusam, senão daqueles que gostam de se deixar abusar e que não sabem ou não querem desmascarar as suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos. O público que ignora isso vê apenas um absurdo oferecido seriamente à sua admiração, o que faz com que diga: se todos os espíritas são assim, merece o epíteto com que foram agraciados. O epíteto é o apelido, né? Eles naquela época eles apelidavam os espíritas de embusteiros, de feiticeiros, de prestidigitadores, que eram truques que faziam. Então ele fala nisso. E como ele fala, mesmo que ele fala que de se adornarem os espíritos galhofeiros, né? Mesmo pessoas sérias podem ser confundidas com espíritos que não são o que dizem que são, com nomes novos. Mas a gente já viu no mês de outubro, né, do Swedenborg, que ele recebia, eu não sei se é no outubro ou se é mais para frente, que vai dizer que ele recebia um espírito que se disse para ele que era Deus. E ele acreditou que era Deus. E o espírito, claro, não era um espírito de ordem inferior, porque ele dizia, era um espírito que aparecia com muita luz, me falavam coisas boas, bonitas, mas ele acreditou que era Deus. E Swedenborg era um homem muitíssimo inteligente. Ele falava não sei quantos idiomas, era conselheiro dos reis, ele tinha várias habilidades, não sei quantas, entendia de tudo quanto era ciência, e mesmo assim caiu nesse erro. Então,
Se o Swedenborg, que é o Swedenborg, imagina nós. Sem sombra de dúvida, esse julgamento não pode ser levado em consideração. Vós os acusais com justa razão de leviandade. Dizei a eles: estudai o assunto e não examineis apenas uma face da moeda. Porque ele está dizendo assim que a gente julga por o todo, né? Então, se um se deu ao papel de ridículo, é porque todos são ridículos, né? Eles estão sendo enganados, estão sendo, né? Então, assim, não julga por uma face tudo, né? Entretanto, há tantas pessoas que julgam a priori, sem se darem ao trabalho de virar a folha, sobretudo quanto falta boa vontade, que é necessário evitar tudo quanto possa dar motivos a decisões precipitadas, porquanto, se a má vontade vier juntar-se à malevolência, o que é muito comum, ficarão encantadas de encontrá-lo criticar. E aí, ele mesmo fala, né? Nem mesmo se materializasse um espírito superior e falasse as coisas, quando a pessoa está com uma vontade, ela arranja desculpa para tudo. E quantas vezes ele não foi para debate e falou, e provou, e mostrou, e as pessoas não quiseram acreditar. Então, às vezes, quando a pessoa, como ele diz aqui, quando a pessoa tem a má vontade junto com a malevolência, ela não vai acreditar. Mais tarde, quando o espiritismo estiver mais vulgarizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, essas publicações não terão maior influência do que hoje teria um livro que encerrasse heresias científicas. Até lá, nunca seria demasiada a circunspecção, visto haver comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em intensidade superior aos ataques grosseiros e às injúrias de certos adversários. Ou seja, se um espírita, um estudioso da época, falasse uma besteira, isso ia ser pior do que se um adversário estivesse fazendo críticas, porque aí ele ia dizer, olha, eles mesmos falam um monte de besteira, eles mesmos são umas gracinhas. E como ele repete aqui, até lá nunca seria demasiada a circunspeção. Circunspeção é análise detalhada. Sempre ele repetiu isso. Tem que ter uma análise detalhada das comunicações, tem que ver qual é a linguagem que o espírito usa, que através da linguagem você sabe, não é linguagem rebuscada, é ver o conteúdo da mensagem, é o conteúdo que diz de onde ela vem. Lembrando que o até lá ainda não chegou, tá? Essas publicações não terão maior influência, ainda não chegou, em 2020. Se algumas fossem feitas com tal objetivo, não alcançariam melhor êxito. O erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado suficientemente, dando lugar desse modo a uma crítica fundamentada. Queixam-se do julgamento temerário de seus antagonistas, sem se darem conta de que muitas vezes são eles mesmos que exibem uma falha na couraça. Aliás, malgrado todas as precauções, seria presunção julgarem-se ao abrigo de toda crítica. Primeiro, porque é impossível contentar a todo mundo. Em segundo lugar, porque há pessoas que riem de tudo, mesmo das coisas mais sérias. Uns por seu estado, outros por seu caráter. Riem muito da religião, de sorte que não é de admirar que riam dos espíritos que não conhecem. Se pelo menos suas brincadeiras fossem espirituosas, haveria compensação. Infelizmente, em geral, não brilham nem pela finura, nem pelo bom gosto, nem pela urbanidade e muito menos pela lógica. Kardec aqui senta ao lado, bem clássico, bem fino, ele dá uma boa crítica aqui. Façamos então o que de melhor estiver ao nosso alcance. Pondo de nosso lado a razão e as conveniências, poremos de lado também os trocistas. Os trocistas são os zombeteiros. E quando ele fala aqui, os autores que escrevem, um autor de obra mediúnica, ele diz que não é para ter medo da crítica, mas ele diz, eles se queixam do julgamento temerário. Um julgamento temerário é um julgamento sem fundamento. Mas ele fala também,
mas sem se darem conta de que muitas vezes eles exibem falha na coraça, ou seja, eles não fazem a análise detalhada do que escrevem, não submetem a outras pessoas. Uma coisa que ele diz é assim: um bom médium é que submete os seus escritos a outras pessoas, a outros que o critiquem, né? Que vejam e critiquem o que está escrito. E ele disse que não é para ter medo disso, mas ele diz assim: mas infelizmente, em geral, os que falam, né, não tem nem civilidade, nem bom gosto, então é bom se precaver. Essas considerações serão facilmente compreendidas por todos. Há, porém, uma não menos importante que diz respeito à própria natureza das comunicações espíritas e que não devemos omitir. Os espíritos vão aonde acham simpatia e onde sabem que serão ouvidos. As comunicações grosseiras e inconvenientes, ou simplesmente falsas, absurdas e ridículas, não podem emanar senão de espíritos inferiores. O simples bom senso o indica. Esses espíritos fazem o que fazem os homens que são ouvidos complacentemente. Ligam-se àqueles que admiram as suas tolices e frequentemente se apoderam deles e os dominam, a ponto de os fascinar e subjugar. A importância que pela publicidade é concedida às suas comunicações os atrai, excita e encoraja. O único e verdadeiro meio de afastá-los é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo que não for racional, tudo que desmentir a superioridade que se atribui ao espírito que se manifesta e de cujo nome ele se reveste. Quando então vê que perde seu tempo, afasta-se. Uma coisa que ele diz que é bem interessante, né? Que não devemos nunca omitir ou nos esquecer, né? Os espíritos vão aonde acham simpatia e onde sabem que serão ouvidos. E aí é legal a gente saber que, assim, um obsessor, ele nunca é um estranho. Eu gostei muito dessa analogia quando ele diz assim: um obsessor, ele é sempre um convidado. Ele pode querer te fazer mal, mas você o convida com as suas sintonias e, como diz o Emmanuel, com as suas brechas morais. Através das suas brechas morais, você convida o obsessor. E ele diz aqui: eles só vão onde acham simpatia e onde sabem que serão ouvidos. E ele diz uma coisa mais legal: eles se ligam àqueles que admiram as suas tolices. Os espíritos, por estarem desencarnados, nem por isso eles não estão despojados da sua vaidade e do seu orgulho. Ele gosta da importância, da publicidade que é concedida a essas comunicações. Isso os atrai, os excita e encoraja. E aí ele mexe também com a vaidade do médium, né, que vai publicando, daí vem a fascinação, a subjugação. Acreditamos ter respondido suficientemente à pergunta do nosso correspondente sobre a conveniência e a oportunidade de certas publicações espíritas. Publicar sem exame ou sem correção tudo quanto vem dessa fonte seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Tal é, pelo menos, a nossa opinião pessoal, que submetemos à apreciação daqueles que, estando desinteressados pela questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado qualquer consideração individual. Como todo mundo, temos o direito de externar a nossa maneira de pensar sobre a ciência que constitui o objeto de nossos estudos, e de tratá-la à nossa maneira, sem pretender impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis. Os que partilham a nossa maneira de ver é porque creem, como nós, estar com a verdade. O futuro mostrará quem está errado ou quem tem razão. Allan Kardec. É interessante que ele termina e ele diz que isso é a opinião pessoal, mas que ele submete a apreciação daqueles que estão desinteressados pela questão e que podem julgar com imparcialidade. Ele nunca teve nenhuma coisa de dizer, como ele diz aqui,
sem pretensão de impor nossas ideias a quem quer que seja e apresentá-las como leis. Ele podia dizer que era assim, acabou-se. Sou eu que estou codificando aqui, vocês escutem aí o que eu estou dizendo, anota aí que eu estou mandando. Não, ele está dizendo, está aqui o que eu acho, está aqui o que as minhas observações, o que a ciência me leva, e aí vocês julguem o que achem necessário. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, pela inspiração, e a gente até o próximo estudo.